em Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso de número... Vamos ler a partir do 16? 16, coloca aí, Pastel. Pode subir mais, é 14. Vamos começar no 14? Eu quero compartilhar essa palavra. Liga a luz para mim, por favor. Isso. Fica claro para você poder ler a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem achou, diga, já achei. Oh, glória. Quem não achou, olha para as telas. Vamos lá, vamos ler? Diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia, diga Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada eu tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amos. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Aplauda o nome do Senhor por essa palavra. Amém? Amém? A história, o Apocalipse é uma visão panorâmica de algo que vai acontecer no mundo. De todos os livros escritos, falar sobre o Apocalipse de fato é um dos maiores desafios dos pregadores. É por isso que é muito difícil nós vermos mensagens baseadas no Apocalipse. No nosso meio pentecostal, pastores que eu já tive a honra de dirigir para ele, carregar mala, eram de fato expert dentro da visão de que ele acreditava e que ele acredita que é a correta, que é o pastor Napoleão Ribeiro Falcão. São verdadeiros experts sobre o Apocalipse. Nos últimos anos, e precisamente 6 meses antes de começar a pandemia, nós baseamos a nossa igreja didaticamente, durante um pouco mais de um ano, todos os domingos, nós falamos sobre o Apocalipse aqui. Do primeiro versículo do capítulo 21, do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 21. Nós viemos traçando, entendendo e destrinchando todo o Apocalipse. E quando nós entramos na pandemia, nós continuamos falando pelas lives, e o Senhor poderosamente cuidou de nós e nos deu esclarecimento do que estava acontecendo. Para entender o Apocalipse, nós precisamos primeiro basear algumas verdades. Verdades essas que, independente da visão pela qual qualquer pessoa tenha, elas não mudam, como por exemplo o arrebatamento. Acontecerá um arrebatamento, acontecerá o juízo final. Nós teremos, ou de repente, para aqueles que são amilenistas, nós não teremos ou não teremos o período de 1000 anos que a igreja reina na terra. Nós com certeza conseguiremos viver tudo o que está ali baseado naquela palavra, e eu me detenho nas palavras que está no coração e que está diante, que Paulo disse, quando ele falou
que melhor do que entender ou crer ou acreditar em uma das visões é nós estarmos prontos para qualquer coisa que há de vir. O cristão precisa sempre estar pronto para aquilo que há de acontecer. E o Apocalipse fala sobre isso. E aí, nas tantas interpretações do livro mais misterioso, oculto e profundo da Bíblia, nós vamos ver algumas interpretações e visões acerca das 7 igrejas da Ásia. Alguns vão dizer que as 7 igrejas da Ásia são os 7 tipos de crentes que existem na face da terra. Para nós entendermos um pouco isso, é que são 7 igrejas. 5 dessas igrejas recebem elogios e recebem críticas do anjo, do Senhor, que fala para que João pudesse escrever. 2 delas têm uma certa diferença em determinações daquilo que é dito. Primeiro, Filadélfia, que é 100% elogiada, é uma igreja que o Senhor não faz críticas a ela, muito pelo contrário, o Senhor somente elogia essa igreja. E tem Laodiceia, que não tem nenhum elogio e só tem críticas. E eu quero basear a minha pregação hoje sobre Laodiceia. Uma segunda interpretação, e de repente a mais contundente, fala que das 7 igrejas são exatamente as 7 fases, os 7 períodos da igreja na terra, sendo que o último período seria o período de Laodiceia. Para nós entendermos geograficamente, historicamente, o que nós estamos falando, Laodiceia ficava em uma área dominado pelos gregos, e no tempo antigo, Laodiceia tinha um nome diferente de cidade. O nome da cidade era Dióspolis. Dióspolis era a cidade grega que depois se tornou Laodiceia. Dióspolis também tinha uma certa peculiaridade, pelos gregos serem aqueles que adoravam a tantos outros deuses. Dióspolis era a igreja de Zeus. Zeus era o grande criador, é como se fosse Deus para a gente. Zeus era o patrono daquela cidade. Então aquela cidade, obviamente, era uma cidade extremamente aprofundada no paganismo a Zeus. Era uma cidade extremamente afundada na religiosidade, do latim religare, da ligação entre a terra e os céus, entre o físico e o metafísico, entre a carne e entre o espírito. E agora, quando Etíope Epifanes, que era um helenista sírio, que reinou de 175 a.C. a 164 a.C., ele ficou esse período no reino, quando ele começa a dominar aquela região da Ásia, que hoje é a Ásia, que era dominada pelos gregos. Ele começa agora a destruir todas as cidades ao redor de Dióspolis. E aí ele vai destruindo, quebrando, só que a sua esposa, ela gostou primeiro da cidade de Laodiceia. Por quê? Laodiceia gozava de alguns privilégios que as cidades daquele local não tinham, como por exemplo, geograficamente aonde estava, era no alto de um morro. Eu já fui no Oriente Médio, ainda não fui na Ásia Menor, mas já fui no Oriente Médio, e nós sabemos que cidades que estavam ao alto do monte eram cidades privilegiadas. Até hoje, fora do Brasil, quem mora em montanhas são os multimilionários. Aqui no Rio é o contrário, mora em morro quem é pobre. Na Europa, Estados Unidos, só mora em montanha quem tem muito dinheiro. Dá para lembrar das mansões de Beverly Hills? Dá para lembrar das mansões da Califórnia? Todas são no alto do monte. E essa cidade não era diferente. Dióspolis era a cidade aonde era adorada por Deus, e ali existia o quê? Existia uma outra diferença, onde a esposa de Etíope Efanes fica extremamente apaixonada, porque tinha termas aquecidas. O que é termas aquecidas? Na nossa conotação de Rio de Janeiro, termas é a casa das primas, né? Oh, glória, aleluia, esquece o passado. Mas termas era o quê? Eram verdadeiros lagos pequenos, que tinham águas quentes naturais. Aqui no Rio de Janeiro não. Em Minas, perto de Araxá, tem ainda locais que tem termas, tem locais em Bonito que tem termas, são águas naturais. E quando aquela mulher descobre que tem uma cidade no alto do morro, onde a cidade é boa, arejada, onde ela era
uma cidade extremamente bonita, bem construída, e tinha ainda essas questões naturais boas. Ela fica apaixonada pela cidade e pede ao seu esposo para não destruir a cidade. Só que com uma condição. Ela fala: não destrua essa cidade, e eu quero que essa cidade tenha o meu nome. O nome dela era Laodice, e daí está o problema. Por quê? Como fazer uma cidade extremamente pagã se apaixonar ou deixar com que o nome dessa cidade mude, já que a cidade tem o nome do Deus que eles adoram, já que a cidade tem o nome daqueles que eles veneram como o protetor e o guardião e o patrono da cidade. Epifanes Etíope teve uma ideia extremamente inteligente, estrategista, como líder e governador. O que ele faz? Ele seduz toda a cidade. Antes de trocar nome, ele pega mármores importados, e relatos da história diz que ele traz inclusive da Índia, traz mármores que não tinham naquele lugar, da Etiópia, de tantos outros locais. Ele vem trazendo e vem construindo templos lindos e grandes para o próprio Zeus. Ele começa a pegar a cidade toda e deixar a cidade bonita. Ele traz influência tanto de medicina intelectual, da literatura, como também ele traz a influência financeira de empresas que agora estão em Dióspolis. Antes de trocar o nome, quando ele seduz todo aquele povo, quando ele ganha todo aquele povo, ele fala: mas eu só tenho um pedido a vocês, eu transformo essa cidade toda, mas eu só preciso que o nome mude para quê? Mude de Dióspolis para Laodiceia. Dióspolis quer dizer cidade de Zeus. Laodiceia, laude, aleluia, laude quer dizer povo, diga povo. Laude quer dizer povo, e ceia quer dizer julgamento. Então Laodiceia queria dizer julgamento do povo, ou povo que julga. E aí agora ele muda por conta da sedução, do dinheiro, do poder, da influência, da manipulação. Ele tira agora um povo extremamente culto e um povo extremamente ligado ao Senhor pela religião do religare. Ele tira essa ideia do religare e compra esse povo com empregos, porque lá eles teciam uma lã que não tinha em nenhum outro lugar no mundo, somente em Laodiceia. Por conta de Etíope Epifanes, eles começaram a tecer lã negra. Então, para você entender o poder de Laodiceia naquela época, quando João ele libera essa profecia no ano 95 depois de Cristo, quando ele está preso na ilha de Patmos, era que, para você ter noção, hoje a referência de moda é Paris, Milão e Nova York. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Paris, Milão e Nova York. Naquela época, a maior influência de moda era Roma e Laodiceia, porque somente lá em Laodiceia tinha as lãs raras, negras, que em nenhum outro lugar do mundo tinha. Então preto sempre foi uma cor nobre. Por que a roupa do juiz tem que ser preta? Por que a capa do ministro do Supremo Tribunal tem que ser preta? Por que todo carro oficial de vereador, governador, de presidente, de senador tem que ser preto? Porque preto quer usa preto, quem não precisa se envaidecer, porque a vaidade tenta tornar aquilo que não é ser, mas quem já é, não precisa de nada para afirmar isso. Laodiceia, o que eles tinham em Laodiceia? E eles precisavam de quê? Eles precisavam era de influência, e essa influência não era outra senão a influência que estava tomando conta de todo aquele povo. Aí agora, o povo que era extremamente devoto a Zeus, vamos transferir isso, se vende e começa agora a deixar Deus de lado pelo julgamento do povo e por aquilo que o povo começou a receber. Para imaginar isso, é certo que é uma conotação extremamente pagã, e eu estou dizendo de um povo que não está adorando Deus, que é o nosso, mas repara só, porque a sétima fase da igreja na terra é essa daqui, é por conta da sedução do mundo, nós iremos perder extremamente a nossa ligação com Deus, e isso daqui tornou na minha cabeça essa tarde. Eu estava lá como na piscina, e Deus começou a falar comigo isso, eu tive que sair da piscina,
para poder entender isso daqui, porque quantos de nós estamos vivendo uma vida onde nós outrora não tínhamos tanto poder, não tínhamos tanto dinheiro, não tínhamos tanta influência, nós não tínhamos tanta fama, mas nós éramos extremamente ligados, e a nossa cidade era a cidade de Deus, mas por conta de tudo aquilo que nos deram, por conta de tudo aquilo que nos ofereceram, nós agora viramos julgamento do povo, ou nós somos aqueles que julgamos, nós mudamos de acordo com aquilo que a gente acha que tem que ser julgado, e o maior problema da humanidade não está naquilo que se recebe, aleluia, está naquilo que se almeja, ou está naquilo que motiva o que você tem. Eu vim hoje, aleluia, nessa igreja, por 6 anos, todos os domingos pregar para você, e dizer uma mensagem que você nunca ouviu nesse altar. Sabe qual é? Que o mundo vai te seduzir com aquilo que agrada ao teu coração, para querer mudar a tua identidade, o teu nome e a tua história. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor já abriu os nossos olhos e está dizendo para a gente que ainda que mude tudo, nós continuaremos sendo o povo de Deus, aleluia. Ainda que as mentes sejam totalmente diferentes, nós continuaremos sendo do Senhor. Duas coisas Etíope Epifânes faz. Diga assim, 2 coisas. Não, diga 2 coisas. A primeira coisa, ele traz uma faculdade de medicina naquela época, 175 a.C. Ele traz uma faculdade de medicina, precisamente de oftalmologia, para aquela cidade. E depois ele traz, como eu falei, a maior rede de tecelã negra para aquela cidade. Gente, é extremamente interessante isso daqui, porque quando o Senhor começa a falar com ele, vê se não é isso? Quando o Senhor começa a falar com ele, o que o Senhor fala? O que Deus fala na boca do homem de Deus? Vamos ler isso de novo? Coloca aí, no versículo 14, por favor, pastel, ô glória. 14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, a princípio de Deus, conheça as tuas obras, que nem és quente, nem és. Isso daqui fala sobre as termas que existiam ali, porque até hoje essas águas elas são, nós temos uma caravana, ano que vem vai ter uma, acredito que em abril do ano que vem, para as 7 igrejas da Ásia Menor, nós vamos em todas essas igrejas, inclusive em Laodiceia, e até hoje as águas do hotel, a água do hotel são águas que vêm dessa fonte de água que aquece as termas. Então quando a gente coloca água na boca, ela é salobra. E além disso, ela não é fria e não é quente. Quando você coloca na boca, a primeira coisa que dá é vontade de vomitar. Então na verdade Laodiceia estava se achando muito. E o que o Senhor estava dizendo é, aquilo que você tem que te envaidece, me dá nojo. Aquilo que você tem que não deixou você ser destruído, me dá nojo. Em outras palavras, você não está aí por causa daquilo que você pode oferecer. Sabe por que você está de pé? Porque eu tenho um projeto sobre Laodiceia. E a gente tem que entender que o que está fazendo a gente estar de pé não são as nossas qualidades, muito pelo contrário, é a graça do Senhor. É a graça de Deus. Aí o texto vai dizer, vamos entender isso daqui, que ele fala assim, nem és fria nem quente. Quem dera fosse fria ou quente. Continua, por favor, no 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha. Em outras palavras, ei, o que você tem de bom não me impressiona. Canta bem? Problema, isso não impressiona Deus. Tem anjos que cantam santo a todos os momentos. Eu tenho certeza que eles não desafinam. Prega bem? Ele que escreveu a palavra. Entra no manto? Glória, ele também entra. O que o Senhor estava dizendo é, aquilo que para muita gente, ou aquilo que na terra traz conforto, mexe com a vaidade, aqui no céu não é nada. E a gente tem que se preocupar muito com isso. Porque às vezes nós vamos estar como Laodiceia. Vamos continuar lendo? Porque isso tudo vai fazer ciência. Vamos continuar lendo? Aleluia, eu estou dando uma rodeio toda aqui, para chegar no negócio. Vamos lá, continua no 17, por favor. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque a beleza da cidade de Laodiceia não estava com a habitação de Laodiceia. Não estava com a igreja de Laodiceia. Estava com o Etíope Epifânes, que fez aquilo tudo. Então, quando a cidade começa a ficar rica, o povo não era rico. Rico, sabe quem era? Era quem, escuta isso, era quem dominava o povo.
o povo era pobre. E aí, Anderson, é que o Senhor fala assim, ó, vocês estão achando muito, se gabando muito nas coisas que nem são suas. Vocês acham que você tem, mas vocês não têm. O dinheiro que vocês têm não são de vocês. Vocês estão sendo usados como massas de manobra. Sabe para quê? Para enriquecer outras pessoas. Não são de vocês. Então vocês estão dizendo que são ricos, mas eu conheço as suas obras. Vocês não são ricos. Muito pelo contrário, vocês são miseráveis. E aqui a palavra do Senhor descortina a nossa mente. Por quê? Escuta isso. Não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre. E aqui a nossa mente confunde. Por quê? Cego e... Então imagina num lugar onde domina a maior faculdade do Oriente Médio de oftalmologia. E o Senhor está falando, vocês são cegos. Posso te provar isso? Passa para o próximo versículo. Quero te provar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Isso daí é para falar que o ouro que eles tinham, que a prata não era dele, só que o Senhor tinha um ouro pronto para dar para ele. Só que o ouro que o Senhor tinha não era um ouro contaminado, era um ouro puro. E eu quero liberar essa palavra aqui para quem tem glória e para quem tem aleluia. Por quê? Porque a noite de hoje é a noite que Deus vai entregar na sua mão coisas puras. Não, eu vou melhorar isso. É um relacionamento puro, é uma amizade pura, é um trabalho puro, são pessoas puras. O que o Senhor está dizendo é, você até acha que tem, porque ainda você não provou o que é de Deus. Lá no livro, aleluia, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele começa a falar do amor, ele fala assim, quando vier o que é perfeito, glória, então o imperfeito desaparecerá. Posso liberar uma palavra para quem tem glória? Para quem tem aleluia, mão para levantar e fé para crer? O que Deus está dizendo é, essa semana chega ao perfeito para o imperfeito sair da sua vida. Até hoje você viveu com aquilo que você achava que era bom, mas vem provar e vede o que é do Senhor, porque o que é do Senhor vai superar tudo que a gente tem. Eles têm ouro, eles têm riquezas, mas o que o Senhor está dizendo é, eu tenho ouro para vocês, puro e refinado. Posso liberar uma palavra? Posso? Aleluia, você já teve até posses, você teve até coisas na sua vida que foi misturado. Era um casamento que não era, era um relacionamento que não era legal, né? Era um marido que não era teu e você estava amando. Glória, pode pregar isso aqui? Pode, né? Era um trabalho que você estava e não era de Deus. Era uma amizade que você sabia que era abusiva, a pessoa te humilhava, mas você mantinha aquela amizade porque você era interesseiro ou interesseira. Era um relacionamento, aleluia, de namoro, abusivo, um noivado que você apanhava, mas mantinha, porque a pessoa às vezes tinha um carro, porque às vezes a pessoa, aleluia, queria andar de mão dada contigo, aí você estava achando que estava por cima da carne seca, glória, da carniça. Aí Deus está dizendo, não, eu vou tirar para você tudo isso que não é puro. Por quê? Porque eu tenho algo puro preparado para você. 2022, eu quero liberar essa palavra. Nós iremos conquistar aquilo que é puro da parte de Deus. Nós temos que parar de ser enganados por qualquer coisa. Não é por conta da necessidade que o nosso, aleluia, grau de escolha vai ter que abaixar, que o nosso parâmetro de escolha tem que abaixar, que o nosso controle de qualidade pode ser qualquer coisa. Quer um conselho, minha filha? Se valoriza, você é a princesa de Deus. Quer um conselho, meu filho? Se valoriza, você é homem de Deus. E homem e mulher de Deus precisa saber o lugar que tem que ocupar. Você está achando que tem riqueza, mas na verdade você não tem, filho. Mas eu tenho ouro puro, refinado, no fogo, preparado para você. Quem recebe essa palavra? Levante uma das mãos na altura da fé e diga assim, eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Quem é casado não pensa nem em casamento, porque casou, irmão, sexo e juízo. Glória, é igual morte. Amém? Já era, filho. Casou só até que a morte os separe. Glória. Aí, esse é o problema. Aí está falando de ouro. Depois, para que te enriqueças. Escuta isso aqui. E roupas brancas, para que te vistas. Porque eles achavam que, e de fato, a lã deles era diferente e era nobre, era cara. Mas a roupa que o Senhor tinha para eles não era da que eles estavam usando. Eu gosto muito de usar preto. Se eu pudesse, usava todo dia preto. Preto é legal. Olha o Claudinho como está bonito. Todo de preto. Preto é elegante. Mas o que o Senhor estava dizendo para ele é, ei, eu não tenho essa roupa para você. Sabe por quê? Porque isso é manobra de Etíope Epifanes, do helenista.
eu tenho uma veste para você branca. Irmãos, eles estavam muito confortáveis, porque, imagina, era o terno italiano, oh glória, era o terno francês, era o terno de Nova York, mas o que o Senhor estava dizendo era: eu não tenho essa roupa para você, a tua veste é diferente. Lembra lá do Éden, como o homem peca, aí eles vão, pegam folha de figueira, se cobrem, e aí na viração do dia vem o Senhor para falar com eles. Quando chega para eles, não encontra Adão, não encontra Eva, acha eles lá no Éden, porque por mais que nós queiramos sair da vontade de Deus, uma hora Ele vai encontrar, não, você vai bater de frente com o Senhor, Ele vai até você. Aí encontrou ele, quando olhou para ele, estava todo vestido com folhas de figueira. Aí o Senhor fala para ele: por que tu botou folha de figueira no corpo? Aí ele fala assim: porque eu estou nu. Ele fala: quem te disse que você está nu? Por acaso comeste tu da árvore do conhecimento? Uau! Aí naquele dia o Senhor fez o primeiro sacrifício, porque se teve pecado, teve que ter morte. O texto vai dizer, antes, que ele pega a pele de um animal teve que morrer, para cobrir a vergonha dele. Você não está entendendo que o pecado é vergonha? É por isso que a Bíblia diz, Isaías, que em lugar de desonra você terá, e em lugar de vergonhas terá o quê? Dupla honra. O Senhor está tirando uma vergonha e está cobrindo ele com um sacrifício. Ele mata um animal, é o primeiro sacrifício. O primeiro a sacrificar no mundo foi Deus. Aí ele sacrifica, tira aquele animal, a pele do animal, cobre ele. Por quê? Porque quem é de Deus não pode se vestir daquilo que acha que tem que se vestir. Quem é de Deus se veste das roupas de Deus. Quem é de Deus anda como Deus quer. Quem é de Deus fala como Deus quer. É por isso que você entra para a igreja. Antigamente tu falava: e aí, maluco, como é que tá, mano? Entrou para a igreja, e aí, vaso, tá ligado, varão? Tamo junto, crente. É nesse manto que nós vamos. Por quê? Porque a nossa língua muda, a nossa boca muda, a nossa roupa muda, e isso tem tudo a ver. Eles usavam lã branca da mais cara, e o que o Senhor estava dizendo era: eu não quero preço, eu quero santidade. Eu não quero preço, eu quero transparência. Porque nem tudo que é caro, ô glória, tem valor. Você entendeu isso aqui ou não? Tem coisas que são caras, mas não tem valor. Mas tem coisa, oh glória. Mas em contrapartida tem coisas que aparentemente não tem valor monetário nenhum, mas vale muito no reino dos céus. Eu tenho para vocês as vestes brancas. Olha para a pessoa mais linda, fala assim: veste branca. Não está fraco, diga: veste branca. E tem para você veste branca. Aí ele vai dizer, vamos continuar: para que ter vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Irmãos, eles não estavam nu. Só que o problema é esse: é a gente nos vestir daquilo que nos dão, e não do que o Senhor nos dá. O problema é a gente querer se vestir daquilo que as pessoas que favorecem ao nosso querer e à nossa vida. E o Senhor hoje te trouxe aqui para você abrir a sua mente e o seu coração para essas coisas, porque Ele quer que você se vista do que Ele vai te dar. Eu posso liberar essa palavra para você? Porque vestimenta fala de poder de Deus, revestimento também fala de dons espirituais. E o que o Senhor está dizendo é: ei, eu vou te vestir essa noite. Eu vou te vestir essa noite com uma porção do Senhor que vai mudar a sua mente, vai mudar o seu coração, que vai mudar todo o seu interior, porque eu tenho algo profundo preparado para você. E eu vou te provar no texto isso aqui. Está lá, ó: e não apareça a vergonha da tua, e que unja os teus olhos com, para aqui. Ele está falando para o lugar onde estão o expert em oftalmologia. Tem noção do que é isso? O que o Senhor estava dizendo é: o que você acha que você é expert, na verdade é a sua maior deficiência. Lembrei da série de mensagens que nós fizemos aqui. O pastor Rafael Belo me pediu o esboço, eu estou tentando não segurar, porque se ele pregar, já era, leva tudo, é os like todo. A série de mensagens que eu fiz aqui sobre super-heróis. E eu lembro que eu preguei sobre Superman, que ele vencia o mundo todo, mas quando chegava em no Kryptonita, porque o Kryptonita era um mineral achado em Krypton, na cidade que ele nasceu. Então sabe onde estava o maior problema dele? Me pergunta onde? Na origem dele. Era dele, era da onde ele veio. Aí eu falo sobre pessoas que na criação, problema dentro de casa, da família, da origem. Que eles são fortes para tudo, mas quando se tange em falar de família, em paternidade, em maternidade, eles são fracos. Eles fracassam como Superman. Você vence o mundo todo. Todos que vierem não conseguem te vencer, porque você é um homem de aço.
você vence tudo. Mas a criptonita você não consegue. E é isso daqui. Imagina, eles são expert em oftalmologia. E o Senhor está dizendo, vocês são cegos. Não. Irmão, isso daqui, irmão. Você já viu em outro texto Deus falar que vai botar colírio nos olhos? Eu nunca vi na Bíblia. Olha o que ele está dizendo. Para que unja os teus olhos com colírio. Repara que o que ele vai fazer é ungir os olhos com colírio. Sabe por quê? Porque os olhos eles olhavam muito pela carne, pela concupiscência, eles olhavam muito para coisas terrenas, eles estavam presos àquilo que o helenista da Síria, tipo Epifanes, estava dando a eles, e por conta disso, a visão ocular dele, a visão sinóptica dele, era exatamente para as coisas da terra. Aí o Senhor falou, eu vou ungir os teus olhos com colírio. Sabe para quê? Para você começar a enxergar de verdade, parar de enxergar coisas da terra, para enxergar as coisas do céu, porque eles mudam a concepção da vida deles, por aquilo que eles estão vendo, pela reforma. Irmão, parede bonita não impressiona Deus, move não impressiona Deus, LED não impressiona Deus, nada disso. Sabe o que impressiona? É um coração aquebrantado, que Ele não resiste. E é isso que nós precisamos. Aí o texto vai dizer, para que unja os teus olhos com colírios, para que, veja, se ele fala que é para ver, escuta isso, se ele fala que é para ver, é porque eles estão cegos. E quantos de nós, isso aqui é reflexo da igreja desse século, a igreja cega, síndrome de Isaac, não é isso? É cego, confunde a voz e o tato não está bem apurado, não acredita no que toca, por isso que a gente não toca em nada. Lembra de Isaac quando estava cego? Que veio Jacó para enganar ele falou assim, mas quem está falando? Ele era cego, a Bíblia fala que a vista de Isaac, os olhos já eram escuros. Pastor Joel não conseguia ver. Aí ele fala assim, aí ele escuta. Porque quando você tem uma deficiência, o outro ponto do seu corpo, ele é desenvolvido, ele é mais aguçado. Aí ele escutava bem. Ele está dizendo, olha, eu não estou entendendo, porque quem está falando comigo aqui, a voz é de Jacó. O corpo é de Esaú, porque Esaú pegou pelo de animal e colocou, porque Esaú era cabeludo. Aí ele coloca, o corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quem está falando é a síndrome de Isaac que está na gente. A gente não acredita mais no que toca, sabe por quê? Porque a gente não consegue mais tocar o sobrenatural. É a igreja de muito barulho e pouco milagre. É a igreja, de ternos caros e que não tem roupa de humilhação. É a igreja que tem visão, aleluia, para tudo de crescimento, menos a visão para olhar para o céu e ver o mundo espiritual, demônios que ficam andando no nosso meio, fazendo graça no meio da igreja. Então o que o Senhor estava dizendo é, eu como a igreja é minha, eu vou falar o seguinte, eu tenho um colírio para vocês, para ungir, repara isso, irmão, quem é que unge olho com colírio? A unção é com óleo. Você está entendendo como isso aqui é tão espiritual? Entendeu? Eu quero ungir com colírio os seus olhos. Por quê? Porque Deus queria usar a matéria que eles entendiam para provar para ele que dentro do que eles entendiam, eles poderiam ser santos, eles poderiam fazer de forma correta. Irmão, em nome de Jesus, não é o seu trabalho que te desvia, não. É você que é um desviado naquele trabalho. Não é a tua profissão que te leva para longe de Deus, não. É você que já está longe naquela profissão. O que o Senhor estava dizendo é, eu não vou tirar nada de colírio, eu tenho um colírio ungido para você. Eu não vou tirar nada de roupa, eu tenho uma roupa branca para você. Para entender isso, essa profundidade que o Senhor está falando com Laodiceia. E aí, quando ele começa a confrontar o que eles tinham de melhor, Laodiceia fica desesperada. E aí o Senhor, coloca no 20, por favor, pastel. Aí o Senhor começa a falar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, entrarei até ele, com ele cearei, com ele e ele ceará com. Aí eu vou entrar, vou bater, vou entrar para cear com você. E depois que eu cear com você, coloca no 21. Olha o que ele vai dizer. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Repare uma coisa, que para eu me assentar no trono de honra de Deus, da glória de Deus, eu preciso primeiro abrir a porta do meu coração para ele entrar dentro da minha casa e cear comigo. Sabe o que isso fala? Intimidade. Ninguém vai entrar no céu sem abrir intimidade para o Senhor.
Ele poderia muito bem, aleluia, falar: eu vou ver você por fora, converso com você, te chamo e você vem. Não, o que ele estava dizendo é: eu vou entrar na sua casa para cear com você. Eu quero saber do que você se alimenta. Meu Deus do céu. Eu quero saber do que as suas madrugadas. Você se alimenta de quê? Ô glória, pode gravar, porque eu gosto disso, irmão. Aleluia, eu estou perdendo um monte de seguidor por causa desse negócio. Ô glória, a sua madrugada, tu se alimenta de quê? É de hino, é de louvor, é de estudo da palavra, porque a sabedoria vai dizer: eu amo os que me amam, e o que de madrugada me busca me acharão. Ou você se alimenta de pornografia, ou você se alimenta de mentira, ou você se alimenta com coisas que são da terra. O que ele estava dizendo é: eu quero entrar para cear contigo, quero ver do que você se alimenta, quero ver da tua casa, eu quero saber como é lá você no seu particular, porque depois disso, se você vencer, porque é uma guerra, briga, intimidade, depois que você vencer, eu te coloco para sentar no meu trono. Gente, isso daqui é muito poderoso, porque o Senhor não vai dar um trono para a gente. Ele poderia dar um trono para a gente, mas Ele diz que nós sentaremos no trono, está aqui, para que se assente comigo no meu trono. Sabe o que é isso? É o trono. Ele não vai sair do trono para a gente sentar. Nós vamos sentar no trono com Ele. Você não está entendendo? Sabe o que ele está dizendo? Irmão, o diabo a vida inteira quis ser semelhante a Deus, não foi isso? Sim ou não? Mas existe um trono preparado para a gente. O que ele está dizendo é: o que o diabo tentou a vida toda, foi por isso que ele quer te derrubar. Eu vou entregar para você. Por que ele tem ódio de você? Porque o que ele fez uma rebelião no céu para ser semelhante ao Senhor. Mas aí o Senhor, só para pirraçar com Satanás, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, glória, e Ele vai nos colocar sentado no trono do lado dEle. Então, tudo que o diabo queria, pastora Márcia, Deus entregou para mim e para você. E eu vou liberar essa palavra aqui em nome de Jesus, porque você receberá o melhor e o maior de Deus. Ninguém vai poder tomar o seu lugar, não se preocupe, o lugar de honra é teu. Sabe por quê? Porque você não senta sozinho, o Senhor senta contigo. Quem te colocou nessa posição não se ausenta, Ele te coloca na cadeira, mas senta do teu lado. Eu vou liberar essa palavra: o casamento é seu, a prostituta não leva. Oh glória, o emprego é seu, ninguém leva. A posição é sua e ninguém leva, porque o Senhor conhece a tua intimidade e Ele te coloca lá. Então Deus a gente só pode ver as honras de Deus quando nós abrimos a nossa intimidade para Ele. E aqui tem um negócio muito interessante de uma frase que eu gosto muito de falar. Sabe qual é? É que ele poderia entrar na porta. Ele fala assim: eu entro na sua casa e pronto. Ele fala: não, eu bato. Se você entrar, eu entro e faço morada. Me pergunta por quê? Porque intimidade forçada é estupro. Posso repetir isso? Intimidade forçada é estupro. O que ele estava dizendo é: eu bato na porta da sua casa. Se você abrir, eu entro. Mas eu não vou fazer força. Você tem que abrir. Tem gente que não entende, o céu é tomado à força, mas honra de Deus não, é só para quem quer ter intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você vai desfrutar da honra. Quando você ver uma pessoa ser muito honrada na terra, é porque aquela pessoa tem momento de intimidade com Deus. É porque todos os dias aquela pessoa se assenta com Deus. Eu acho isso daqui revoltante, irmão. Aniversário da pessoa e ela vai comemorar no shopping. Irmão, aniversário eu tô com quem me dá vida, glória. Eu venho para a casa de Deus, eu faço culto em ações de graças. Eu quero entregar o meu melhor para Ele. Sabe por quê? Não tem amigo, eu tenho bons amigos na terra, mas não tem um amigo na terra que supere a amizade de Jesus. Não tem um amigo na terra que faça por mim o que Jesus fez. Então, dedique o melhor dos seus dias ao Senhor. É Ele que te mantém. Aí Ele vai dizer isso: eu vou cear com você. E repare que para sentar à mesa não é qualquer um, é quem permite. E o que entra na minha mente e de repente me confronta, sabe qual é? Glória. Pega um pano para eu, por favor, me secar. Sabe quem me confronta? É que Jesus senta à mesa com 12, mas mesmo assim um dos 12 trai. Era intimidade. Eu quero liberar uma palavra para você que você nem vai dar glória, nem precisa.
Você que está em casa aí, precisa dar glória também não. Só olha para o lado e fala, estou te falando. Porque Deus vai dando, né, a pessoa conversa e Deus chega no culto e afirma. Ei, não se preocupe se alguém dentro da sua intimidade te trair não, irmão. Se preocupa não. Sabe por quê? Jesus também passou por isso. Não se preocupe se alguém de dentro da sua intimidade, ô glória, que come e senta à sua mesa, né, olhar para você e falar mal de... Não se preocupa não. Jesus passou por isso. E eu posso falar uma coisa para você? Ô glória, o que matou Jesus não foi a traição de Judas. Foi o propósito de salvação para mim e para a sua vida. Porque sabe qual é o problema de maior traidor? Me pergunta qual é. Ele mesmo acaba se matando. Eles preparam a forca, mas é eles que caem na forca. Lembra? Hein? De Amã, Mardoqueu? Lembra de Esther? É aquilo que a gente tenta fazer com as pessoas, acaba acontecendo conosco. E o que Deus está dizendo para você é, ei, eu sei que foi difícil. Eu sei que doeu. Eu sei que foi ruim. Mas você está aqui. Fala igual a Beatriz. Fala, olha eu aqui. Não, fala com o coração alegre, porque quem está em casa está falando. Diga assim, olha eu aqui. Você passou tantas coisas e não morreu, porque o Senhor ainda tem um projeto muito grande na sua vida. Já era para estar morto, não era? Não era? Dá um sol para mim. Já era para estar morto, mas o Senhor está com você. Não era nem para existir aqui, porque você estava vivendo debaixo de julgamento de povo, Laodiceia. Mas eu conheço as tuas obras. Tu pode impressionar todo mundo na terra, mas para mim não. Porque eu sei que o que você tem que vestir é roupa branca, não é negra. Eu sei que mesmo que você fale que é expert em oftalmologia, eu preciso colocar um colírio no teu olho que não tem aí. Oh glória. O que Deus está dizendo para você é, o que você precisa não está na terra. O que você precisa vai vir de Deus. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Diga, eu creio.